Bom dia, eu me chamo Raquel Miranda e eu sou estudante do curso de agronomia do primeiro período noturno. Hoje a gente está aqui na fazenda experimental Recanto das Araucárias, do campus de Toledo, para então gravar e apresentar o trabalho para vocês da matéria do professor Martius, de classificação de solo. A gente tem duas trincheiras e essa primeira aqui onde eu tô, a gente vai estar falando sobre um latossolo. Bom, não tem como falar de latossolo ou de qualquer outro tipo de solo sem a gente citar o CIBICS, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. É ele, então, que vai dar a sua devida importância referente ao solo que a gente está trabalhando, qual a forma de manejo, quais tipos de agricultura a gente pode estar trabalhando nesse solo, qual o manejo que a gente tem que ter com ele, se ele é agricultável ou não e as suas ordens. Dentro das ordens, então, de um latossolo, como eu disse, ele é um latossolo, ele vai ser vermelho, a gente pode identificar aqui pela coloração visual vendo dele. Ele vai ser distroférrico, distro, então, vai ser propriamente dito porque ele é inferior a 50% de saturação de bases e de 18 a 36 relacionado ao férrico, que seria então ao óxido de ferro. E ele vai ser típico. Nesse solo, a gente pode, então, estar analisando que ele tem duas superfícies. Inicialmente, aqui onde a gente fez a divisão, de forma visual, a gente consegue enxergar, então, a divisão do horizonte A para o horizonte BW. Tudo isso que eu falei é relacionado ao horizonte BW, que é um solo muito argiloso, por sinal, ele tem mais de 60% do teor de argila. Então, que a gente consegue estar dando essa classificação que ele é um solo argiloso. E aqui a gente tem o horizonte A, que dá uma espessura mais ou menos que um pouco mais de um palmo. A gente abriu a trincheira e a gente está fazendo a classificação desse solo mais ou menos de 1,10 m, 1,15 m, para conseguir dizer e afirmar para vocês que o horizonte BW é um horizonte muito antigo. Ele vai mais, se a gente for cavar aqui, ele vai mais para uns 2 metros de profundidade só de BW. Isso pode denominar que ele não é um solo muito fértil para a agricultura. Isso que a gente viu também que é um mito na aula com o professor Martius, que na verdade ele só é um solo de mau manejo. O que vai determinar se um solo ele é fértil ou não é o manejo, como eu falei. Se ele é bem irrigado, se ele é bem adubado. E a gente consegue fazer essa correção desse solo com adubação, com calagem. A gente pode corrigir ele com calcário, potássio, fósforo e outros nutrientes, tornando ele um solo sim fértil para agricultura e agricultável. Dentro das commodities que a gente pode estar plantando café, soja, trigo, milho e entre outros. Ele é um solo então com armazenamento de água. O que denomina isso é os microporos. Os microporos, eles fazem o armazenamento de água, diferente dos macros, que são o armazenamento de ar. Então essa é uma breve apresentação sobre o nosso latossolo e as meninas vão então dar continuidade sobre outros fatos que influenciam essa trincheira que a gente trouxe para apresentar hoje. Bom dia, o meu nome é Maria Eduarda e eu sou aluna do primeiro período de agronomia noturno. Agora eu vou dar continuidade sobre o que a Raquel estava falando, da nossa trincheira, sobre o latossolo. Eu vou falar sobre os principais materiais de origem, os principais tipos de intemperismo que ocorre no nosso solo e também sobre os principais minerais presentes no solo. Começando pelo material de origem que é mais predominante, que é basalto, arenito e granito. O mais frequente é o basalto, que é cerca de 20 a 25%, dependendo da região que você se encontra e do solo que você quer classificar. Já sobre o intemperismo, ocorre com muito mais frequência o intemperismo químico, porque o latossolo é um solo altamente intemperizado. Porém, nós temos a influência do físico. Por quê? Porque o intemperismo físico, com a condição da rocha-mãe presente ainda no solo, ocorre as fissuras. E essas fissuras fazem o quê? Como a gente está num clima tropical, úmido e quente, ou seja, tem alta pluviosidade, independente da época do ano, nessas fissuras ocorre a entrada da água da chuva. Ou seja, a água da chuva tem contato com a atmosfera, que tem os óxidos presentes, como ácido carbônico e ademais. Então ocorre a chuva ácida. A chuva ácida entra nas fissuras e ocorre o intemperismo químico. E o que ocorre nele? A lixiviação, que é
como eu falei, entrou a água da chuva, ele vai escoar todos os principais nutrientes, que é nitrogênio, magnésio, alumínio, que são essenciais para o nosso solo e para obter uma ótima produtividade nele. Esses nutrientes vão escoar e vai ocorrer a perca deles. Também ocorre a perca da sílica no solo e também a oxidação do ferro e do alumínio. Já complementando os principais tipos de minerais presentes no nosso solo, que é o latossolo, é a caulinita, que é argila 1 para 1. 1 para 1 por quê? É um nutriente para outro. Então é 1 para 1 por conta da grande presença de caulinita nele. Temos também a hematita, que ocorre pela redução do ferro. Então dá a coloração avermelhada que a gente pode perceber aqui. A gente tem também a goetita, que é a coloração amarelada. E ela é o quê? A oxidação desse ferro. Ocorre em algumas regiões. Aqui a gente não consegue ver muito bem, mas se a gente cavar em alguma outra trincheira ou em alguma outra parte do solo, a gente pode ver uma leve parcela amarelada, que é a presença de goetita. E também temos a presença de quartzo, que é por conta do arenito. Então tem esses pequenos grãos de areia aí presente nele. Aqui no solo, complementando sobre a pluviosidade que eu falei, tem os microporos, que a Raquel já falou no início, ou seja, o nosso solo ocorre como se fosse uma bacia da água, ou seja, assim, chove e a gente ainda tem a retenção dessa água, que ajuda no intemperismo, ajuda na produção da planta de maior qualidade e tudo mais. E agora a gente vai continuar com a Ana, que ela vai explicar sobre a morfologia do solo. Bom dia, meu nome é Ana Eduarda Andrade, eu sou aluna do curso de Agronomia do primeiro período noturno. Eu vou dar continuidade ao que a Maria Eduarda falou, falando sobre cor, textura e estrutura do solo. Então, por que é importante a gente identificar e classificar a cor do solo? Para saber a composição mineralógica desse solo. No caso da trincheira da fazenda, é um latossolo vermelho, por conta da presença da hematita. A hematita tem a presença dos óxidos de ferro e do alumínio, que faz com que seja um solo ácido, então naturalmente ele vai ser um solo pouco fértil. Por ser um solo ácido, ele necessita de uma correção, provavelmente uma calagem. Fisicamente, ele é um solo bom por ser um solo profundo, é um solo altamente intemperizado, que permite um bom desenvolvimento das raízes das plantas, mas quimicamente ele é um solo ruim, por ser ácido. Então, a classificação da cor, segundo a carta de Munsell, é 2,5 YR 4/6, e sobre a estrutura e a textura desse solo. Então, é um solo de estrutura em blocos, com uma textura fina. É um solo coeso, devido à argila, que funciona como uma colo. É um solo altamente permeável e com alta capacidade de drenagem de água. E um exemplo que a gente pode dar é uma esponja. Quando a gente molha uma esponja, ela absorve essa água, ela armazena, ela tem capacidade de armazenamento. O mesmo ocorre com os latossolos. Agora eu vou realizar o teste de plasticidade e pegajosidade. Então, como a gente pode perceber, ele é um solo maleável que permite que a gente modele ele formando uma cobrinha. Isso se dá por conta da grande quantidade de argila. Então, os latossolos possuem mais ou menos 60% de argila, permitindo que ele seja maleável, plástico e pegajoso. E também vou realizar o teste de friabilidade, que é quando o solo se fragmenta na mão sem aderir. Como a gente pode perceber, o solo vai se fragmentando, esboroando, sem aderir na mão, sem grudar. Bom dia, meu nome é Daniela Lui, sou aluna do primeiro período de agronomia noturno e então vou dar continuidade à fala das meninas sobre a trincheira, sobre o latossolo. Vou falar um pouco sobre o horizonte BW, as características químicas e a relação com a agricultura. O horizonte BW, ele é um horizonte subsuperficial, mineral, ele tem um forte intemperismo. A espessura mínima dele deve ser de 50 centímetros e pode chegar até 2 metros ou mais. É uma textura franco-argilosa ou fina. Uma baixa fertilidade natural,
com a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, menor que 17 centimol por quilo de argila. O pouco ou nenhum de argila no horizonte A para o horizonte B. A composição química dele, então, é uma dominância do óxido e do ferro de alumínio, uma presença da caulinita e do quartzo, quase a ausência dos minerais primários alteráveis, e a estrutura dele é granular fina. A relação com a agricultura. Apesar então dessa baixa fertilidade natural, os laçossolos eles também podem ter alta produtividade agrícola, desde que eles sejam bem manejados com a correção. Com o pH baixo, a gente consegue fazer a calagem para poder corrigir então essa acidez e a adubação para poder estar fornecendo os nutrientes como fósforo e potássio e entre outros. O cultivo das agriculturas, então, pode ser de soja, milho, café, as pastagens, após todo esse manejo adequado. Então, para fazer uma conclusão desse nosso vídeo, podemos dizer que conhecer e classificar esse solo é fundamental para a gente estar usando a terra de forma consciente e sustentável. A classificação ela vai ajudar a entender os limites e os potenciais de cada tipo de solo, permitindo um melhor planejamento agrícola. Obrigado pela atenção.